Fala, naufragados! Eu sou o Bruno Pino e você está no podcast Nômade à Deriva. Sabe aquela sensação de não estar sozinho em um ambiente? De ter visto um vulto, escutado alguma coisa? Então, hoje eu vou falar sobre mediunidade. Eu convidei meu amigo imaginário, mas eu não estou vendo ele, então eu acho que ele não veio. A etimologia da palavra médium vem do latim medium, que significa meio ou intermediário, então não tem muita novidade. No livro dos médiuns de Allan Kardec, abre aspas, todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium, fecha aspas. Em contrapartida, alguns pensamentos da psiquiatria entendem a mediunidade como esquizofrenia. É um assunto bem polêmico. E aí, bora bater um papo à deriva? Antes de continuar, eu queria dizer que esse assunto vai ser bem polêmico, porque eu vou tentar levar ele para o lado material da coisa e não vou ficar preso a dogmas. Eu não quero ter certeza de nada, mas eu quero causar pensamentos críticos e reflexões. Então já fica avisado que vai ser bem polêmico. Eu queria explicar por que eu decidi gravar esse tema polêmico. Aqui onde eu moro, em Florianópolis, é uma casinha bem pequena. E eu tô com o costume de pregar coisas na paredes que eu tô estudando, música, idiomas, alguns desenhos que eu faço. E na época de Natal eu instalei um pisca-pisca aqui no meu quarto, que ele tem várias funções de piscar. E eu gosto de deixar ele sem piscar, eu gosto de deixar ele aceso o tempo todo, porque ele funciona como uma espécie de abajur. E um dia desse, o pisca-pisca começou a piscar do nada, e eu achei isso estranho, assim. E aí eu vi que na minha parede, bem abaixo do pisca-pisca, tem o alfabeto cirílico. O alfabeto cirílico é o alfabeto russo. E isso me lembrou a cena da série Stranger Things, quando as luzes piscam na parede em cima das letras, que é o momento que eles se comunicam com o mundo invertido. E eu fiquei com esse tema na cabeça que, poxa, que legal que isso está acontecendo. E eu decidi gravar esse tema. Bom, eu já dei a definição do espiritismo e da psiquiatria. Alguns pensamentos da psiquiatria levam para a esquizofrenia. Eu dei uma pesquisada rápida na palavra esquizofrenia e eu achei alguma coisa do grego que significa esquizio, que é dividir, e frenia, mente. Então seria alguma coisa da divisão da mente. Tá, e o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que causa alucinações visuais, auditivas e comportamento motor anormal. Dentre esses dois conceitos, eu prefiro me colocar no conceito de médium. Na minha pesquisa, eu achei duas curiosidades, mas são só curiosidades, tá, naufragados? Só para dar uma pensada mesmo. Que a primeira delas é que para crer em paranormalidade pode depender do nível de dopamina na pessoa. E o que é dopamina? Dopamina são neurotransmissores que levam informações do cérebro para várias partes do corpo, também conhecido como hormônio da felicidade. A segunda curiosidade é que alguns estudos alegam que o nosso corpo tem a capacidade de produzir o DMT, dimetiltriptamina, que é um alucinógeno, também conhecido como molécula do espírito, que é produzida no nosso cérebro, na glândula pineal. Eu vou tentar não levar as coisas para o lado da religião, porque isso seria um outro assunto. Mas eu gostaria de dizer que hoje eu sou agnóstico. E o agnóstico ele é bem diferente do ateu. Para resumir, o ateu é aquele que não acredita em nada.
O agnóstico é aquele que não diz nem que sim e nem que não, e que ele sabe o quão pequenininho ele é para conseguir afirmar uma coisa tão grande. Então os agnósticos abraçam bem calorosamente a sua ignorância. Mas eu acredito que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Eu vou fazer um resuminho das minhas experiências. Bom, desde pequeno eu tenho lembranças de que eu via coisas que não existem nesse nosso mundo tradicional. E eu lembro que eu contava tudo para minha mãe. E minha mãe perguntava se eu tinha medo ou se isso estava me influenciando de alguma forma. E eu dizia que não. Então minha mãe nunca se preocupou muito, eu também não. A minha tia, irmã da minha mãe, ela conta que eu conversava com eles, apesar que eu não lembro dessa parte. E eu fui crescendo, essas visões foram me acompanhando, e nunca foram visões ruins, as que eu lembro, claro, né, o que eu tenho aqui na minha cabecinha hoje, quando eu analiso elas, foram todas muito interessantes e continuam sendo. Acontecem poucas vezes, mas ainda acontecem. E eu lembro quando eu tinha em torno de talvez uns 9 a 10 anos, eu estava no meu apartamento com a minha irmã e a moça que cuidava da gente. A gente estava no quarto vendo um filme e era à noite, eu fui na cozinha para pegar um copo d'água. E na parede do corredor, indo para a cozinha, apareceu uma coisa, uma forma de uma pessoa, mas não tinha detalhe. E eu voltei para o quarto para contar para elas. E elas ficaram com medo. E aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo por osmose. E nesse ficar com medo, eu falei para minha mãe que eu estava com medo. Conversei muito também com a minha tia sobre isso. E de fato, na época eu não lembro se foi minha mãe ou minha tia, falou para eu ir para embaixo da mesa da sala e pedir para o Papai do Céu para eu não ver mais e tal. E foi o que eu fiz na época. E eu lembro de ter diminuído, mas nunca parou. E aí eu já comecei a ter pensamentos do que eram isso, por que isso acontecia. E para mim, a religião que mais explica isso é o espiritismo. Tem gente que vai falar que espiritismo não é religião, que é filosofia e etc. Mas a palavra religião, ela vem de religar. Então, para mim, tudo que te liga com alguma força superior é uma religião. Então, o espiritismo, para mim, ele é o mais plausível. Então, de acordo com o espiritismo, eu sou médium. As pessoas mais ligadas no espiritismo na época que eu tinha contato diziam que eu tinha uma mediunidade e que eu tinha que desenvolver isso. E que se eu não desenvolvesse, a minha vida ia estagnar. Como eu já era muito crítico desde pequenininho, eu fiquei muito bravo e falei, cara, isso não faz sentido. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu tô indo, e eu tenho que desenvolver uma coisa que eu estou com medo e eu não quero desenvolver. E se eu não desenvolver isso, a minha vida não vai para frente. E eu falei, cadê a minha opção de escolha? E se tem uma coisa que eu não gosto, é não poder escolher. É ter que ser assim, é ter que fazer assim. E eu falei, não, eu não vou por esse caminho. Eu já tentei ler um pouco, alguns livros de espiritismo, já tentei ler a Bíblia também, mas é um pouco complicado. Depende muito da visão que você vai para aquela coisa. Mas enfim, as minhas experiências continuaram acontecendo. Eu tentava sempre conversar com pessoas de várias religiões, de várias crenças para tentar entender, e nunca me foi suficiente. E aí aconteceu uma coisa na minha vida em 2014 que foi uma bifurcação sobre o que eu pensava e acreditava sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou um cara que não costumo beber e que eu não uso drogas, eu nem fumo maconha nem nada. Então, todas as minhas experiências, eu sempre estava consciente de tudo, tanto de mim quanto do ambiente externo. E essa vez, em 2014, eu morava em Bombinhas, Santa Catarina, e era janeiro, se eu não me engano, verão. E eu fui acampar com a minha ex-companheira e um casal de amigos em uma praia deserta. E estava maravilhosa a noite. Tinha um céu estrelado fantástico. Foi a noite que eu mais vi estrelas cadentes na vida. E estava muito legal.
Foi um acampamento bem improvisado, então só tinha uma barraca. A gente tocou violão, fez uma fogueira bem legal. E o casal entrou para a barraca para dormir. E eu e minha ex-companheira a gente ficou por lá de fora ainda conversando. E teve uma hora que ela deitou na areia e eu deitei do lado dela e a gente ficou vendo a mesma fatia do céu. E a gente estava conversando, conversando e de repente os dois ficaram mudos. E eu virei para ela e perguntei: "Você viu isso?" E ela falou: "Vi." E a gente sentou, começou a conversar sobre o que a gente tinha visto. E as informações batiam, então a gente teve a mesma visão. E eu achei isso muito legal, porque todas as minhas experiências tinham sido sozinho. E ali foi a primeira vez que eu tive uma visão coletiva, né? Eu e ela. Então eu podia trocar experiência com alguém. Foi muito legal isso. E então, o que que a gente viu? Apareceu uma bola de luz de um diâmetro de talvez uns 40 centímetros, uma luz branca. Ela apareceu do nada em cima da gente e ela se locomoveu bem rápido, talvez uns 2, 3 segundos. Foi uma coisa muito rápida. E apagou. Só que antes de apagar, ela abriu duas asas, como se fosse uma coruja, e bateu as asas e apagou. E não foi porque entrou uma nuvem ou porque passou atrás de alguma árvore, alguma coisa, não. Tenta imaginar você deitado na rua, olhando para um poste. Era mais ou menos essa altura da bola. E era branca e brilhante como a luz do poste. E na hora a gente até questionou se podia ser alguma coruja branca, um morcego branco, que também são animais mais raros. Mas a coisa tinha luz. Não era uma coisa do nosso mundo visível. E a partir desse dia, para mim, as coisas mudaram muito, porque a gente não soube explicar o que é, a gente viu a mesma coisa, as informações bateram. Eu conversei com várias pessoas de religiões diferentes, cada uma deu a sua opinião de acordo com a sua crença, mas nenhuma delas chegava perto de explicar o que era aquilo. Na época eu lembro que eu fiz uma pesquisa no Google e as poucas coisas que eu encontrei foram em inglês e mesmo assim atrelada à ufologia. Mas eu achei muito orgânico também para ir para o lado da ufologia. E mesmo pesquisando, pesquisando e conversando e não chegando a lugar nenhum, é interessante porque aconteceu e a vida segue. Não tem muito o que fazer, você não para a sua vida por causa disso. E aí eu comecei a criar a minha própria teoria. E eu já vou falar sobre ela. Mas antes, eu queria introduzir dois assuntos rapidinhos, e aí eu volto na minha teoria. Um desses assuntos é uma explicação do Carl Sagan sobre a quarta dimensão. O Carl Sagan, para quem não conhece, foi um astrofísico. Foi responsável por introduzir a astrofísica na televisão de forma bem leiga. E ele tem uma série que chama Cosmos, que é fantástica. Infelizmente, Carl Sagan morreu em 1999. Mas se você colocar no YouTube Planolândia, do Carl Sagan, você vai ver a explicação. É muito interessante. Resumindo, ele diz que nós vivemos em 3 dimensões e conseguimos compreender a quarta dimensão. Mas tem uma teoria da física quântica que diz que existem de 10 a 13 dimensões. E isso é muito interessante, porque se a gente vive em 3, consegue entender a quarta mais ou menos, imagina a partir disso. E aí também entra na jogada a teoria quântica do observador. Que essa teoria ela afirma que o observador de um fato influencia em como esse fato é percebido. É como dizer que a mesma bola de tênis para uma pessoa pode representar uma esfera, para outra pode ser um cubo. Que o observador ele tem o poder de mudar o comportamento do átomo. Então, levando em conta essas duas observações, eu comecei a criar uma teoria pessoal de que todos nós somos estações de rádio. Um rádio, para você conseguir escutar uma música, vou fazer uma propaganda da Jovem Pan de BH, você tem que colocar no 99.1, certinho. Se você coloca no 99.2, já fica bem ruim.
Se você coloca no 99.3, você já não escuta nada, só chiado. Então, tudo que é vivo tem energia e está em vibração. Então, nós estamos vibrando o tempo todo. E as pessoas vibram de forma diferente. E eu não vou dizer que vibração mais alta ou mais baixa é melhor ou pior, porque isso seriam conceitos religiosos e não é a intenção. As pessoas vibram diferente. E talvez essas vibrações consigam atingir outras vibrações de uma realidade invisível. Ou seja, pode ser que essas coisas existam e estejam acontecendo ao nosso redor o tempo todo, mas a gente precisa atingir um certo nível de vibração, de frequência, para conseguir acessar isso. E infelizmente, hoje em dia, a gente está indo justamente para um caminho oposto. A gente está tão estressado, tão apegado à tecnologia, que a gente está esquecendo essa parte natural do ser humano, que eu acho que é bem natural, essas vibrações. Eu vou dar spoiler de um filme, mas esse filme é tão antigo que quem não viu provavelmente não vai ver mais. Que a minha teoria ela é bem parecida com o filme Os Outros. Os Outros é um filme que uma mãe fica tentando proteger os filhos da luz em uma casa que ela mora, e vários fenômenos sobrenaturais acontecem durante o filme. Spoiler, naufragados. E no final, ela descobre que na verdade os mortos eram eles, que eles estavam na casa dos vivos. Então pode ser que esses mundos eles estejam acontecendo paralelamente aqui. É só uma questão de dimensão, de vibração ou de percepção para conseguir ter contato. E quando eu falo isso, tem um pouco de espiritismo aí, mas o espiritismo trata isso como uma vida após a morte. E eu não tenho essa visão de que há uma vida após a morte. Até mesmo porque a coisa que eu vi, ela não era humana. E aí, para deixar as coisas ainda mais complexas, o ser humano ele tem muita dificuldade de acreditar no acaso. Se você pegar uma moeda e jogar essa moeda 10 vezes para cima e ela cair do mesmo lado 10 vezes, você vai achar que é um sinal religioso, que é um sinal divino. E aí você sai na rua e acontece algo, você vai falar, pô, viu, a moeda me avisou. O ser humano ele tá sempre tentando fazer essa conexão com alguma coisa divina, espiritual. Só que pela probabilidade, por mais mínima que ela seja, de você jogar 10 vezes, e eu estou falando de uma probabilidade bem normal de acontecer, de uma probabilidade bem fácil de acontecer. Porque você pode jogar 10 vezes e cair 10 vezes do mesmo lado. Você pode jogar 100 e cair a 100 do mesmo lado. O ser humano ele tem a dificuldade de entender que essa possibilidade existe. O ser humano prefere acreditar que nada é por acaso. Eu, para variar, eu gosto de acreditar nas duas, que pode ser por acaso e pode não ser por acaso. E não é que eu duvide das religiões. Eu só acho que as coisas não são do jeito que elas dizem que são. Parece que as religiões chegaram num conceito que não passa mais disso. A gente tem sempre as mesmas respostas de antigamente. As coisas não mudam. E isso não faz muito sentido. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente alimenta na nossa cabeça, porque se a gente começa a repetir uma coisa todo dia, e aí eu estou falando de fé, de fato essa coisa começa a existir na sua cabeça. O que eu posso dar de exemplo são as crianças. As crianças não nascem acreditando em Papai Noel, mas você repete para ela tantas vezes que Papai Noel existe, que ela passa a acreditar. Ela cresce acreditando em Papai Noel. Ela cresce acreditando em uma mentira. E na cabeça dela é uma verdade. Então, quando a gente quer acreditar em alguma coisa, até mesmo porque viver sem sentido é muito difícil, a gente começa a alimentar nossa cabeça de que a gente é importante para alguma coisa, para alguém, ou a gente tem alguma missão aqui nesse planeta. A gente começa a se nutrir disso e isso passa a ser uma verdade para a gente. E aí é onde entra a fé e a religião para confortar a gente. E quando você está buscando isso, e você já vai para um grupo que acredita nisso, você é muito mais facilmente convertido para esse pensamento. É uma espécie de desejo de se sentir importante ou se sentir significante em um grupo.
Se você está buscando algo, o seu cérebro vai tentar achar. Então, se você vai para um grupo que você se identifica, você vai passar a acreditar naquilo. E às vezes, mesmo que você não acredite, mas você é minoria em um grupo, por exemplo, se você está num grupo onde as pessoas estão vendo uma coisa e você não está vendo. Aí você fala, nossa, você viu isso, você viu aquilo? Você vai falar, não. Ou você vai falar, talvez. E como não? Como você não está vendo isso? E você vai começar a acreditar que você está vendo uma determinada coisa. Ou sentindo determinada coisa. Como assim? Tá todo mundo aqui sentindo, você não está sentindo? Você não quer ficar de fora disso. O seu cérebro vai trabalhar para que você se encaixe nesse contexto social. Ou você vai realmente passar a sentir porque você está criando a realidade, ou você vai se enganar que você está sentindo. Você pode estar falando, ah, mas é claro que eu não vou fazer isso. E aí eu vou te dar um exemplo de, às vezes você está conversando com alguém, e esse alguém vira para você e fala, ah, você sabe? Você sabe onde é a rua tal? Ou você sabe o lugar tal? Você vai falar, sei, para continuar a conversa. Então, às vezes, a gente fala que sim, só para que a coisa flua. Só que se essa coisa flui todo dia, toda hora, isso vai passar a se tornar uma realidade. Então, é por isso que, de acordo com as minhas experiências e pelas explicações que eu já tive, eu não consigo ir para esses grandes grupos que justificam tudo, porque as minhas experiências são diferentes. Eu não quero simplesmente ter esse pensamento igual a todo mundo, porque eu acho que são pensamentos antigos. Normalmente esses pensamentos são tirados da Bíblia. A Bíblia é um livro muito antigo, escrito por pessoas antigas, numa época antiga, e isso tem que ser atualizado. Tudo está em constante evolução, tudo está modificando. Por que a gente pega esse livro e leva ao pé da letra? No livro diz que fulano viveu 600 anos, e tem gente que acha que realmente essa pessoa viveu 600 anos. Só que a contagem do tempo provavelmente era diferente naquela época. Só que a gente sabe que não é possível viver 600 anos. Então seria interessante tentar usufruir desses pensamentos dos antigos, pegar essa cultura dos antigos e não descartá-la, mas também tentar atualizar que a ciência já caminhou e já explica muita coisa também. Eu acredito que a gente precisa juntar as descobertas e os pensamentos científicos com as informações antigas que a gente tem, como a Bíblia. E não simplesmente falar, ah, isso está na Bíblia. Até mesmo que a Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras. E sobre esse poder de acreditar nas coisas, uma coisa que eu li no ano passado, 2022, ele cita um monge que numa manifestação contra a política religiosa lá no Vietnã do Sul, em 1963, eu não vou saber falar o nome do monge, Trinh Quang Duc, talvez, ele ateou fogo em si próprio até morrer. E dizem que enquanto ele estava pegando fogo, ele estava em processo meditativo, ele não mexeu, ele não abriu o olho e ele não falou uma palavra sequer. E ele morreu da mesma forma como ele estava, sentado, meditando. Se todos esses fatos forem realmente verdadeiros, isso só mostra o quão poderosa nossa mente é. Não é porque alguma coisa estava protegendo ele ali. Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, porque aí a gente já vai entrar em meditação e talvez até em hipnose, que seria tema para outro podcast. E isso mostra o quão poderosa a nossa mente é. O quão a gente acreditar nas coisas faz diferença. Mas essa coisa pode ser uma invenção individual, uma invenção coletiva. E é por isso que eu não consigo afirmar as experiências que eu tive. Eu tenho as memórias, eu sei que elas acontecem, mas elas existem de fato? Eu não sei. O que eu posso afirmar é, aconteceu comigo. Pode ter sido até criação da minha mente. E essa criação ela pode ser coletiva também. E por isso eu vou repetir que é importante a informação e o estímulo que a gente dá para o nosso cérebro. Eu acho que enquanto a gente continuar dando estímulos ultrapassados, a gente não vai sair do lugar. A gente tem que desapegar das visões antigas
e abraçar as novas possibilidades. Tem muita coisa que vai além da nossa capacidade de compreensão atual. Então, por que não levantar dúvidas e duvidar até mesmo do que a gente vê? Porque a realidade de um pode ser bem diferente da realidade do outro. E aí fica a dúvida: o que é a realidade? Bom, naufragados, chegando ao final desse tema bem polêmico, eu vou às dicas à deriva. A primeira, que já foi citada aí, é o Cosmos, do Carl Sagan, que é uma série fantástica sobre a explicação do universo. E vou deixar também o Cosmos 2, que é do Neil Tyson. O Neil Tyson ele foi pupilo do Carl Sagan e continuou com o mesmo raciocínio. É bem interessante, porque o Carl Sagan foi um cara que queria de qualquer forma achar a vida fora da Terra, e ele tinha uma grande paixão por isso, e mesmo assim ele afirmava que mesmo ele querendo achar, o ser humano ainda não tinha achado nada. Eu acredito que o Neil Tyson ele tenha seguido bastante assim, o raciocínio do Carl Sagan, que é um cara que dá para levar bem a sério. A outra dica seria um filme de terror psicológico chamado Babadook. Não é um filme que eu fico indicando, porque são poucas pessoas que gostam. Eu não posso falar muito sobre ele, senão eu vou acabar dando spoiler, mas é um filme bem interessante. Para quem conseguiu chegar até o final do podcast, eu acho que vale a pena assistir esse filme. Vou deixar mais uma dica aqui, que é o filme A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, que é muito bom. Eu acabei de ler o livro mês passado e achei bem legal e tem a ver com o tema de hoje. Então, para quem não quiser ver o Babadook, A Ilha do Medo é uma outra grande opção. O Pisca-Pisca ficou ligado o tempo todo enquanto eu gravava o podcast, mas nada aconteceu. Então, eu realmente acho que meu amigo imaginário não veio hoje. Mas tudo bem, na próxima ele aparece. Espero que tenha gostado do podcast. Se quiser levantar algum assunto, crítica, sugestão, fazer algum comentário, manda um e-mail para nomadeaderiva@gmail.com ou me acha lá no Instagram, @nomadeaderiva. Obrigado e até a próxima!